Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo que fala sobre espiritismo. Lembrando que você consegue achar aqui no nosso canal uma playlist exclusiva onde você vai acompanhar todos os vídeos dessa série. E hoje nós vamos mergulhar de cabeça dos temas mais fascinantes da experiência humana, a mediunidade. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal para não perder os próximos vídeos da série. Bom, aqui nós não vamos falar sobre mediunidade como algo místico e natural, não. A ideia aqui é olhá-la através da perspectiva do espiritismo, que na verdade a vê como uma faculdade, algo tão natural quanto respirar e pensar. Quem é que nunca teve aquela sensação que existe algo a mais no mundo do que aquilo que a gente consegue ver? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Aquele arrepio, um déjà vu, um pressentimento, algo que indica que tem coisa que está para acontecer. Ou então aquela solução genial que vem na nossa cabeça como um passe de mágica para resolver algum problema que nós precisamos. Pois é, ao longo da história, a humanidade sempre tentou dar nomes para esse tipo de fenômeno que parece fugir da lógica do nosso dia a dia. Isso é uma busca que é de todos nós. Pois bem, segundo a perspectiva que nós vamos analisar hoje, isso seria a intuição. Essa é a manifestação mais sutil, mais universal da mediunidade e ação. É exatamente aqui que tudo começa. Uma das coisas que o espiritismo faz é tirar a mediunidade daquela gaveta do oculto, do sobrenatural, e colocá-la no campo da biologia humana, por assim dizer. Ou seja, não é um dom raro para os escolhidos, um poder especial, não. É uma capacidade orgânica, uma faculdade que todos nós temos, maior ou menor grau. Então, o que isso quer dizer em termos bem simples? Ser médium é basicamente ter a capacidade de sentir a influência dos espíritos. Ponto. E atenção, essa faculdade, mediunidade, ela não é nova. Ela existe desde que o ser humano surgiu na Terra. O que realmente é mais recente é essa nova abordagem. É uma tentativa de compreender essa faculdade de uma maneira mais racional, ao invés de simplesmente ter medo ou venerar sem entender. Certo, mas para a gente entender melhor como essa faculdade funciona, primeiro nós precisamos compreender como é o ambiente que ela opera. É como se a gente precisasse do mapa do universo. A doutrina espírita começa com o mais fundamental de tudo. Quais são, afinal, os blocos básicos que formam o universo inteiro? No coração de tudo, segundo esta visão espírita, está o fluido universal. A gente pode imaginar como uma espécie de plasticina cósmica. Pensem bem, tudo que existe no universo, desde a estrela mais distante até o pensamento mais secreto da nossa mente, seriam formados por esse fluido primordial, só que moldado e vibrando frequências diferentes. A partir desse bloco único de construção, a doutrina espírita propõe uma trindade. Primeiro Deus, no topo, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, a causa de tudo. 2. Espírito, que é a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa individualidade. E aqui eu não estou falando de fantasma, não. É a faísca de inteligência, a vontade suprema que anima o universo. 3. A matéria. É o fluido universal sendo modelado, moldado por essa faísca inteligente que é o espírito. É a substância, a ferramenta a qual o espírito interage, se expressa no mundo. O mais interessante aqui é que a gente não deve pensar neles como forças opostas, bem e mal, nada disso. Pelo contrário, eles são parceiros numa verdadeira dança cósmica. Pense assim, o espírito é como um artista e a matéria é como a argila. O que acontece? O artista precisa da argila para criar, para aprender, para evoluir. Na verdade, não alcança o seu potencial máximo sem o outro. É assim o espírito e a matéria. Tá, mas tudo isso nos leva a uma pergunta bastante lógica. Se o espírito é por natureza imaterial e o nosso corpo é uma matéria densa, pesada, como eles se comunicam? Como é que um pensamento que é algo totalmente imaterial faz o nosso braço se mexer? Tem que haver alguma coisa entre eles, o intermediário. Tem que existir uma ponte. Exato, e existe uma ponte. E é aqui que entra um dos conceitos mais importantes de todos. E a resposta apresentada por Allan Kardec é justamente o perispírito. E olha que esse é um conceito realmente genial. Pense no perispírito como uma interface. Um corpo que não é totalmente matéria e nem totalmente espírito, ele é semimaterial. Ele é o elo perfeito que liga a consciência pura do espírito à biologia do corpo físico. Ele funciona como um tradutor que permite que a vontade do espírito se manifeste no corpo.
e que as sensações percebidas pelo corpo cheguem até o espírito. É literalmente um mediador entre esses dois mundos. A analogia do fio elétrico é sinceramente perfeita para a gente entender isso. O perispírito é um fio elétrico condutor e ele transporta a corrente do pensamento. É através deste fio que a mente no espírito envia os comandos para o corpo e recebem as respostas do mundo físico. A comunicação flui nos dois sentidos. E é assim, quando o espírito pensa ou decide alguma coisa, o perispírito transmite essa ordem para o cérebro, que então executa as ações. E o caminho inverso também acontece. Quando o corpo sente dor ou prazer ou qualquer coisa, o perispírito pega essa informação e leva de volta para o espírito. É como se fosse um cabo de rede de altíssima velocidade ligando o corpo e o espírito. E essa ponte, esse fio, esse perispírito, tem algumas propriedades realmente incríveis. Primeiro, a plasticidade. A plasticidade permite que o nosso pensamento molde o perispírito. É o que permite que um espírito se torne visível em uma aparição. Ele consegue moldar o seu perispírito. A densidade. A sua densidade muda com a nossa evolução moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais etéreo, mais leve é o perispírito. 3. Expansibilidade. É sua capacidade de se expandir, ou seja, permitir a transmissão, a sintonia de pensamentos à distância. É o que talvez a gente sinta como aura ou energia de alguém. Pois bem, se essa capacidade de comunicação é real, ela não deve ter surgido apenas no século XIX, né? E de acordo com o Espiritismo, não apareceu mesmo. Na verdade, como é uma capacidade humana, ela sempre existiu, mas ela só se manifestou de jeitos diferentes, dependendo da cultura e da época. Se a gente olhar para trás nessa jornada, é quase uma história da consciência humana. Começamos com um medo quase instintivo das forças desconhecidas da natureza. Depois essa percepção começou a ser canalizada por figuras como os xamãs das tribos indígenas. Mais tarde se organizou como rituais, como os oráculos lá da Grécia Antiga. E chegamos a um ponto em que médiuns, como a famosa pitonisa do oráculo de Delfos, chegavam a influenciar impérios inteiros. A partir daí a comunicação ganha um propósito moral com os profetas e chega também a ter manifestações coletivas muito fortes, como uma Pentecostes registrada na Bíblia. E finalmente, com a nova era, chegamos ao Espiritismo, a era da investigação. Allan Kardec, um pedagogo, pesquisador da sua época, decidiu olhar para esses fenômenos de uma forma completamente diferente. Ele organizou a doutrina espírita não como uma fé cega, mas como um modelo detalhado, raciocinado, para entender a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele começou a tratar as manifestações espíritas como fatos da natureza, fatos que podiam ser analisados, observados, investigados e, o mais importante, compreendidos de forma lógica. Ele estudou fenômenos como as famosas mesas girantes e começou de trás para frente, dos efeitos para as causas. Só que Kardec percebeu muito rápido que estudar os fenômenos era só o começo. Ele criou um método que une o rigor da lógica com a sensibilidade. Ficou claro que a comunicação com o mundo espiritual trazia, no fundo, uma mensagem profundamente moral. Essa abordagem leva a uma diferença fundamental. Enquanto a parapsicologia estuda esses fenômenos como originados do poder da nossa própria mente, o espiritismo põe o foco em outro lugar. O agente principal seria uma inteligência externa, um espírito que se comunica. A diferença mais importante está no objetivo. Para o espiritismo, o fenômeno em si não importa, ele é secundário. O que importa mesmo é a transformação moral do ser humano que ele pode inspirar, usando o Evangelho de Jesus Cristo como um guia ético. O objetivo nunca foi provar que a alma é imortal, por pura curiosidade científica. A ideia sempre foi e costuma ser usar essa certeza para transformar nossa vida. Então, na visão espírita, a mediunidade não é para dar espetáculo, não é para entretenimento, para obter vantagens pessoais. Ela é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta para consolar quem está a sofrer, para ajudar quem precisa e talvez o mais importante de tudo, para ajudar o nosso próprio caminho em busca de nossa reforma íntima, para nos ajudar a ser pessoas melhores. Se a comunicação acontece através dos pensamentos e dos fluidos, isso nos leva a uma das práticas mais primitivas da humanidade, a prece. Mas dentro desse modelo, como é que ela funciona? O que acontece quando se ora? A prece aqui é vista como algo muito ativo. Não é um pedido passivo, mas sim uma emissão de pensamento. E esse pensamento, que é uma forma de energia, cria uma corrente fluida e viaja pelo fluido universal.
que estabelece uma conexão direta com aquele ser a quem a prece é dirigida, seja Deus ou outros espíritos. Então, o que torna essa transmissão eficaz? Não são as palavras, mas a intenção, sinceridade, humildade, um sentimento por trás, uma prece sentida de verdade, mesmo que seja em silêncio, sem nenhuma palavra, tem muito mais valor do que uma oração decorada, só que dita da boca para fora. A qualidade do pensamento é tudo. E agora, para a gente fechar, vamos ampliar ainda mais a nossa visão. Porque a mediunidade não é apenas uma ligação entre o mundo físico e o espiritual. Ela revela uma verdade ainda mais profunda sobre a natureza da nossa consciência e sobre a forma de como estamos todos de alguma maneira interligados. Olha essa imagem que Emmanuel nos traz, que é poderosíssima. A ideia é que nossas mentes não são ilhas isoladas dentro do corpo. Pelo contrário, estamos todos conectados em um oceano de pensamento coletivo. A cada segundo nós estamos emitindo nossas ondas mentais. Ao mesmo tempo, estamos sendo influenciados pelas ondas mentais das outras pessoas, quer a gente tenha consciência disso ou não. E é com essa reflexão final que esta análise nos deixa. Se estamos todos nesse oceano mental, contribuindo para a qualidade dele, a pergunta que fica é: para onde estamos direcionando nossa energia a cada momento? Que tipo de vibrações estamos a enviar? Estamos rodeados por uma fonte de água limpa ou uma poluição mental? A responsabilidade, como podemos ver, começa no silêncio dos nossos próprios pensamentos. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!